Olá, pessoal. Esse é o Jornal Olegário Maciel, em seu primeiro formato online. Eu me chamo Sofia e sou aluna do terceiro ano. Eu me chamo Carla Thaís, aluna do segundo ano. E nessa edição vocês vão ver Professores falam sobre pandemia e uma pesquisa com alunos mostra como está sendo as aulas remotas. e verão também o Vi na Página com Carol. Nós do João realizamos uma pesquisa com 50 alunos para saber como está sendo a adaptação ao novo método de ensino online. 10% dos alunos entrevistados disseram que estão gostando das aulas virtuais e 90% admitiram que não estão gostando. Em relação aos conteúdos postados na plataforma, 76% afirmam que os conteúdos estão ajudando um pouco na resolução das atividades. 22% disseram que não ajudam em nada e 2% afirmam que estão ajudando muito. Ainda sobre a pesquisa, é apontada a relação entre os alunos e o acesso à plataforma de estudos. Foi descoberto que 34% acham fácil o acesso, 28% difícil, 30% razoável e 8% muito fácil. E por último, foi feita a pergunta sobre quando gostariam que as aulas presenciais voltassem. A maioria, 88% dos entrevistados, queriam que as aulas voltassem quando todos estivessem vacinados, e 14% responderam que queria quando os casos diminuíssem. Esses dados apresentam a opinião de alunos da nossa cidade sobre o impacto da pandemia em seu aprendizado. Apresentaremos 2 vídeos relacionados à pandemia, com a explicação de 2 professores, Patrícia Mota e Eduardo. Olá, eu sou Patrícia Mota, professora de Ciências, Biologia e Química, e vou falar um pouquinho sobre a Covid-19 no organismo humano. Inicialmente, quando as células saudáveis do corpo humano são infectadas pelo vírus, porque os vírus são acelulares, eles não possuem células, então essas células saudáveis são infectadas e, inicialmente, o vírus ele se aloja nas mucosas e nos tecidos respiratórios. O que acontece? A pessoa tem a reação que é dor de cabeça, tosse seca, coriza. Em seguida, o vírus é direcionado para os pulmões. Nos pulmões, ele afeta principalmente os alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares funcionam como uma espécie de saquinhos que transportam oxigênio para o sangue. Como os alvéolos pulmonares estão inflamados, aí vem a reação do corpo da pessoa, que seria o quê? A falta de ar. Dessa forma, o organismo contra-ataca o vírus e a maioria das pessoas conseguem vencer o vírus. Outras são hospitalizadas devido a baixa imunidade, doenças crônicas, podendo também vencer o vírus e podendo o quê? Ser levadas a óbito. Então, devido a isso, vamos nos cuidar, vamos nos prevenir. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eduardo. Nesse ano de 2020, a pandemia do novo coronavírus nos trouxe momentos de tensão e medo. Infelizmente ainda continua. Se nós pegarmos os dados, os números de mortes, de contaminados em todo o mundo pela Covid-19, eles são assustadores, Inclusive essa nossa comunicação aqui por meio dessa tela é uma das consequências dessa pandemia. Mas vocês sabiam que a história da nossa humanidade ela foi marcada por outras pandemias que afetaram diversos povos? Pois é, foram doenças que colocaram sociedades sob ameaças, causando caos social, mudanças de comportamento, de hábitos, de mentalidade, trazendo impactos econômicos, impactos demográficos, culturais, políticos, disseminando notícias falsas. Então, essa questão das notícias falsas em relação à doença, à pandemia, não é de agora, e outras também ocorreram. Manifestações de preconceito, de discriminações, de xenofobia,
E também essas pandemias, muitas vezes, elas escancaram as desigualdades sociais ainda tão presentes em nossas sociedades. Bem, então nós podemos citar aqui várias doenças que trouxeram esse impacto ao longo da história da humanidade, como, por exemplo, a peste bubônica, no século XIV, durante a Idade Média. Era uma espécie, na verdade ela trazia uns sintomas de uma gripe forte, com outros agravamentos, inclusive manchas negras em toda a pele, por isso também que ela ficou conhecida como a peste negra. Ela se espalhou por meio de viagens marítimas, proliferando ali nas cidades onde não havia um saneamento, ou seja, praticamente em todos os lugares, porque durante a Idade Média não havia essa preocupação com higiene, então as condições de higiene eram precárias de maneira geral em toda a Idade Média. Naquela época já se usava o termo quarentena, com o rompimento das relações sociais e o isolamento daquelas pessoas adoecidas, No entanto, como a ciência não havia se desenvolvido, as origens da doença, a cura, causa, os sintomas, eles estavam sempre associados às crenças sobrenaturais, a crenças supersticiosas ou até mesmo uma punição divina. A peste bubônica, gente, ela causou uma das principais baixas populacionais no continente europeu, trazendo ou, na verdade, mudando completamente a trajetória daquele continente e, consequentemente, dos demais também. Infelizmente, ainda no século XXI, existem países que a peste bubônica ainda persiste. Podemos citar aqui o caso do Peru e de Congo, e do Congo. Outra doença também, que acabou gerando uma pandemia, foi a varíola. Essa doença ela é causada por um vírus, mas ela apresentou diversos surtos, ao longo aí da história da humanidade. No século XVIII e XIX, estima-se que cerca de 300 milhões de pessoas morreram com a doença. E muitas dessas pessoas eram indígenas, os indígenas aqui da América, porque foram os europeus que trouxeram a varíola para a América durante o período de colonização, tanto da colonização da América espanhola como da América portuguesa, aqui no nosso território brasileiro, tá bom? Temos também a gripe espanhola, que é considerada também uma grande pandemia aí, que ela ocorreu no século XX, lá no início do século XX, em 1918 e 1919, atingindo todos os continentes e deixando um saldo imenso aí de mortes. Os primeiros casos registrados da gripe espanhola foram nos Estados Unidos, mas ela se espalhou rapidamente porque a gripe espanhola ela vai surgir bem no contexto da Primeira Guerra Mundial. Então ela se espalhou rapidamente por conta das movimentações ali das tropas, no período da Primeira Guerra Mundial. No Brasil, os dados oficiais registram que em 1918 morreram com a gripe espanhola 35 mil brasileiros, inclusive o Rodrigues Alves, em 1919, que era o então presidente do Brasil, morreu também com essa doença. Bem, até hoje é uma discussão dentro da história de onde, qual a origem da gripe espanhola. Alguns acreditam que seja nos Estados Unidos, outros alegam que foi na China. Aí você pode estar se perguntando, Eduardo, e por que esse nome gripe espanhola, Na verdade, assim, o termo espanhola, ela não tem ligação, ela não faz referência à suposta origem da doença, Mas sim ao fato que foi lá na Espanha que surgiu, na verdade, que foram divulgadas as primeiras notícias sobre a doença. Então é importante lembrar, como eu já havia dito agora há pouco, ela surge no contexto da Primeira Guerra Mundial. A Espanha não participava da Primeira Guerra Mundial, então o que a Espanha tinha mais liberdade, então ela foi a primeira, foi o primeiro país a divulgar as notícias sobre a doença, enquanto os outros países que estavam, além de estarem preocupados com a guerra, eles também escondiam, censuravam as notícias sobre a doença para não trazer, na visão deles, mais pânico e também não gerar ali uma suposta fraqueza
para o adversário. Enfim, pessoal, nós tivemos muitas outras pandemias, né, como a praga de Atena, a cólera, o tifo, tuberculose, o HIV, e em 2009 nós tivemos a primeira pandemia do século XXI, que foi a gripe H1N1, mais conhecida aí como a gripe suína, né? Todas essas doenças, elas trouxeram mudanças significativas para a nossa humanidade, mas principalmente elas nos mostraram que é preciso investir, que é preciso valorizar cada vez mais nas universidades, nas pesquisas científicas, nos profissionais de saúde. Ou seja, essas pandemias, elas também nos mostram que temos que avançar, né? Avançar em uma mudança de postura, de mentalidade, avançar em combater as desigualdades sociais, né? E na prática do respeito e principalmente nos valores ligados à cidadania. Tá bom? Foi muito bom ter esse contato com vocês, mesmo que por aqui. Um abraço a todos. Apresentaremos a coluna do jornal Vi na Página, com indicação de leitura, com a ex-aluna do Olegário, Caroline Marques. Olá, eu sou Caroline Marques e na estreia da coluna Vi na Página de hoje, vim falar para vocês um pouquinho sobre uma das maiores obras literárias, se não a maior obra literária do século XIX, que é Os Miseráveis, de Victor Hugo. Esses exemplares aqui são adaptações, a obra original tem mais ou menos 1.500 páginas e narra a história de Jean Valjean, um homem pobre vítima da injustiça, que foi preso por roubar um pão e quebrar uma vidraça. Condenado a 19 anos de prisão, Jean Valjean sofreu muito e é um retrato de um homem que teve sua vida mudada pelo amor, pelo ódio. E eu acredito que nessa obra, na vida dele, a gente que lê se identifica muito com a história dele. Algumas curiosidades desse livro, dos Miseráveis, que ele foi lançado em 3 de abril de 1862. Teve um processo de escrita um pouco demorado, iniciado em 1846, mais ou menos 16 anos até seu lançamento. E assim, Victor Hugo trata de assuntos sérios, em meio aos eventos históricos da França com relação à Batalha de Waterloo, falando sobre a pobreza da época, a desigualdade social, o preconceito que as mulheres sofriam. Essa obra é uma obra completa e mesmo tendo sido lançada há muito tempo, quem lê hoje pode se reconhecer nos personagens dessa história. Eu acredito que é uma das melhores obras já lançadas no mundo inteiro desde então. E eu acredito, de fato, que é uma história que todos devem ler, pelo menos antes de morrer. É uma obra que vale a pena ser lida. Outra curiosidade também é que Os Miseráveis têm a frase mais longa escrita em um livro, com 823 palavras. Haja fôlego para ser lida. E Os Miseráveis foi adaptado mais ou menos 50 vezes para o cinema. E uma das adaptações mais importantes, a mais importante, aliás, de 2012, ganhou 3 Oscars da Academia e foi um sucesso total. Tanto o livro como as adaptações para o cinema foram sucessos estrondosos por conta do poder que a história tem, por ser relevante e por ser algo realmente cativante, que prende as pessoas do início ao fim. Os Miseráveis é um livro que toca o coração. Eu acredito que é um livro que deve fazer parte da vida das pessoas. Independente de você ser jovem, de você ser mais velho, é um livro que realmente vale a pena ser lido. Uma das citações que eu mais gosto dos Miseráveis é uma que diz o seguinte: a suprema felicidade da vida é você ter a convicção de ser amado por aquilo que você é. Ou melhor, apesar daquilo que você é. É com essa citação profunda que eu deixo essa reflexão para vocês e volto depois com mais um episódio da coluna Vi na Página do jornal Olegário Maciel. Até a próxima! E essa foi a primeira edição do jornal. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, deixem seu like
E não se esqueçam de ativar o sininho das notificações. Espero que tenham gostado. Até a próxima! Até a próxima!